Prosseguindo o estudo de história da igreja, estamos na página 83, nós temos aí o item 7 do nosso material didático, o Credo Apostólico. Bom, o Credo Apostólico eu coloquei aqui no material porque nós já estamos tratando então de mais um documento e não de um fato histórico, tá bom? Como nós tratamos na vida, né, de alguns imperadores, no caso de Vespasiano. O Credo Apostólico é um documento datado do ano 80 da era cristã e, como diz o comentário aí, trata de um texto atribuído aos apóstolos. Okay? Por isso foi chamado de Credo Apostólico. Então tem mais de um Credo Apostólico. Eu trouxe dois aqui para vocês. Um que ele é curto, então eu trouxe ele de forma completa, e o segundo vai ser um que ele é um pouco mais longo, então eu trouxe partes dele. O comentário prossegue. Tendo ele sido escrito próximo do ano 80, quando apenas o apóstolo João estava vivo, e observando a semelhança entre este credo e as palavras de João em suas epístolas, acredito que João tenha uma influência na escrita destes textos. Neste ano, João ainda não havia escrito as suas epístolas, nem o Apocalipse, no ano 80, né? Normalmente eles são datados do ano 83, 84. Não? Foram encontrados textos de credos mais resumidos, como o que se segue abaixo. Qual era o credo? Vamos dizer que ele definia como é a fé dos cristãos, né? Então diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ou seja, é um texto bem resumido, não? Que trata da fé cristã. Então, é um documento assim muito utilizado na história. Eu comento abaixo que ali aparece escrito na Santa Igreja, né? Ok? Quando está falando assim de igreja, principalmente como letra maiúscula, como está ali, você está falando da igreja universal, ou seja, a igreja que está em todo mundo. Por exemplo, se eu vou escrever a Igreja Assembleia de Deus, nesse caso nós colocamos igreja com letra minúscula, né? Por quê? Porque é uma denominação, é uma parte da igreja. Mas quando nós falamos a igreja, eu acredito na Santa Igreja, tá bom? É claro que você está falando da igreja que está em todo mundo. E a igreja que está em todo mundo, você pode chamá-la de igreja universal, a igreja que está em todo mundo, ou em latim, igreja católica, né? Então, eu comento aí que a igreja católica ela já acrescentou aqui, nesse credo, ela acrescentou ali, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, para dizer que seria uma referência a ela. É claro que não, nesse período ainda não existe, né, Igreja Católica, Apostólica Romana, como ela quer usar ali o termo católica, tá bom? Eu comento abaixo. A Igreja Católica Romana acrescentou católica a este último parágrafo. E digo, não é impossível que o texto original contivesse a expressão católica, mas não como referência à Igreja Católica Romana, mas sim como referência à universalidade da Igreja de Deus. Então, como eu disse, poderia até ter, mas quando você escreve igreja, né, vamos dizer, a Santa Igreja, igreja com letra maiúscula, né, nessa nossa distinção atual, você está falando de uma igreja que é um corpo espiritual que está em qualquer parte, está em toda parte do mundo, ok? O comentário conclui: o maior de todos os credos, com cerca de 13 páginas,
está repleto de ricos conselhos para a vida cristã e ficou conhecido na história como Didaquê, que vai ser o próximo documento que nós vamos comentar com vocês. Tá bom? Então, esse documento aqui do Credo Apostólico, mesmo esse curtinho, eu acho interessante porque ele é, então, mais um documento aí, ainda do primeiro século da era cristã.